Bom dia, pessoas. E chegamos no mês de outubro. E aí? Chegamos no mês de outubro. Como que tá o babado para você? Porque olha, o babado aqui está babacento. Em outubro nós temos, dentro, né, do escopo das lunações, 2 eclipses, tá? Um eclipse que encerra um ciclo do eixo Touro-Escorpião, embora o ponto nodal já não esteja mais no eixo Touro-Escorpião. E o primeiro realmente que está conectado ao eixo de Áries e Libra. Porque a gente tem, no eixo dos eclipses, 18 meses, né? Que eles vão fazendo esse ping-pong dentro dos signos. Então, a gente sempre tem o eixo trabalhado, porque a gente vai ter o nó do sul num signo e a 180 graus o nó do norte, né? Então, por exemplo, a gente estava com o nó do norte lá em Touro e o nó do sul em Escorpião. Agora, nós estamos com o nó do norte em Áries e o nó do sul em Libra. E esse mês de outubro, ele é peculiar. Se você, assim como eu, é uma pessoa de padrão de eclipses, né? O que significa isso? Tudo depende da nossa promessa natal, tá? Nós temos o conceito de eclipses em astrologia mundana, que é a astrologia coletiva, que fala de países, no que desenvolve, né, dentro de digamos, de uma perspectiva social, econômica, política, tá? Eclipses, eclipsa, né? Então, imagina, tira a luz, são lapsos, mudanças que acontecem. E dentro de astrologia mundana, eles têm, sim, uma característica nefasta, tá? Tudo, claro, vai depender também se é visível, se não é. Tem várias coisas para serem analisadas. Dentro de um mapa natal, depende muito da linha que você trabalha, tá? Tem alguns que nem veem com tanta ênfase. Eu, particularmente, vejo muito a correspondência de eclipses no mapa, principalmente se você tem este padrão. Como assim? Você nasceu próximo de um eclipse, ou se no ano específico que você está avaliando, por exemplo, agora, né, 2023, se este eclipse ele cai em algum ponto pessoal, né? Ou, por exemplo, você está com profecção, signo ativo ali em Libra, né? Que a gente vai ter agora esse eclipse de Nó do Sul, que é o que vai começar o processo até o início de 2025. Então, tudo que está correspondendo a esse momento, e se particularmente tiver um peso para você, tá? Porque não é a mesma coisa para todo mundo, e não é a mesma coisa para a gente todos os anos, porque tem eclipse o ano inteiro, tá? Então, tá sempre acontecendo eclipse, só que eles têm naturezas distintas, tá? Então, é interessante entender essa natureza e entender e corresponder sempre no mapa, tá bom? Então, se você particularmente tem ele com muita ênfase, você pode perceber que existe uma nuance já acontecendo, às vezes até ali da metade final de setembro, tá? Porque a gente fica muito apegado a datas, né? De 14 de outubro, eclipse, então ali, uhul, né? Virada. Não é assim. Lembra que a astrologia é um relógio, tá? E esse relógio mostra, então, onde eu estou, de onde eu venho e para onde eu vou, como um ponteirinho mesmo. Então a gente já começa a ver esse movimento, às vezes, de uma maneira muito enfática, dependendo do seu mapa, né? Em qual é esse processo de mudança? O que está pegando na sua vida? Porque a gente levanta hipóteses, claro, tem coisas que às vezes não estão no cenário, tá? Inclusive, para mim, o contexto que está realmente, literalmente acontecendo no eclipse, de todas as hipóteses que eu levantei, né, no Nota Astral, a que realmente se desenvolveu, que já está se desenvolvendo, né, e que eu vejo claramente que vai ter, então, esse ponto realmente do fato girando ali na semana dia 14 de outubro para o início de novembro, e eu sei que existe, então, essa correspondência temporal, que é aqui que está o pulo do gato, que eu quero que você entenda, tá? Lá para março, abril do ano que vem, tá? Porque os eclipses, eles estão sempre conectados, né? Como eu falei, eles acontecem por 18 meses dentro de um eixo, tá certo? Então, eu quero que você observe a sua vida, tá? O que já está começando a pegar aí, tá? Irene, poxa, eu não tô percebendo nada, de repente, para você não tá pegando nada de uma maneira tão específica. Pode ser que para você o eclipse anterior no eixo de Escorpião tenha sido muito mais enfático. E caso tenha sido, observa, porque ali no final de outubro a gente tem um fechamento. De novo, embora o nódo ainda, né, desculpa, já não esteja mais ali no eixo de Touro e Escorpião, ele já passou. O momento de transição agora, ele fecha e encerra o ciclo, por quê? Porque 2024 é outro foco, tá? E 2024 a gente vai ter eclipses de nó do norte, que é em Áries cardinal, né? A gente já tem o eixo dos eclipses que estão acontecendo em eixos cardinais, diferentes dos eclipses que antes estavam em eixos fixos, tá?
Cardinal é ação. Cardinal, ele vem depois de um mutável, por quê? Porque a gente teve um processo de movimento e de mudança para a gente depois, como é que é? Dar o chute a gol, tá? E perceba que toda essa correspondência do que está acontecendo agora é legal você observar, porque em 2024 a gente também vai ter essa mudança de Júpiter. Júpiter vai entrar na sua debilidade lá em maio. Então está tudo conectado na tal da costura astrológica. É um pouco complexo de fazer? Porque envolve vários dados, né? Muitas variáveis para ser analisada. Então eu quero que você comece já a fazer realmente esse trabalho de olhar para a vida. Astrologia sobre a vida real, né? Então o que está acontecendo? E assim, o que você ali desde, de repente, de agosto para setembro, o que já estava na sua... Sabe aquela coisa que é inquietante? Porque se pega forte no seu mapa, a gente sempre tem esse olhar de, tipo, o que vai acontecer, né? Mas, cara, hoje, cada vez mais eu percebo que tem muita coisa que já começa, né, dentro de um processo interno, e depois a vida só traz a realidade, né? Como ela se apresenta. Então, a gente vai olhar os mapinhas aqui e eu quero que você sempre faça a correspondência de acordo com o seu mapa, porque, de novo, não é a mesma coisa para todo mundo, tá? Cada pessoinha tem o seu mapa, a sua promessa natal, a sua qualidade, né? O seu DNA astrológico, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui juntos agora. Vou dar algumas ideias, óbvio que você vai ter que olhar dentro do seu contexto, do seu mapa, para entender também o que significa para você, ou para qualquer outro mapa que você esteja avaliando, tá? Bom, nós temos então a lua nova, que vai ser então o eclipse solar, como vocês sabem, os eclipses solares são sempre de lua nova, né? E a gente tem então acontecendo aqui, ó, deixa eu colocar uma corzinha, prometo que eu não vou riscar muito, tá? Ó, a gente tem todo esse babado acontecendo no signo de Libra. Então, a gente tem o eclipse de nó do sul, olha lá o nodo. Lembra que os eclipses, eles acontecem quando os nodos estão no máximo a 18 graus de distância da lunação, ou da lua nova para o eclipse solar, ou da lua cheia para o eclipse lunar, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, se você tem pontos próximos, principalmente aqui, a 21 graus do signo de Libra, tá? Conjunção e oposição são as mais perceptíveis, mas olha, conjunção eu realmente é o que eu vejo de maior eficácia, digamos, na análise. Posso olhar quadraturas? Pode. Eu acho que quadratura, às vezes, é mais perceptível do que, de repente, trígonos e sextis, tá? Que são bem mais sutis. Às vezes, o processo de movimento, ele pode acontecer, mas ele é mais sutil, né? Do que, realmente, aquele momento que você diz, uau, parece que passou o furacão que foi, agora é outro momento, né? Então, eu quero que você primeiro observe, você tem pontos específicos ali? Neme, qual é a orbe que eu uso? Qual é a distância? Olha, no máximo uns 3 graus, tá? Mas lembra que tudo o que acontece, né? Existe um eclipse acontecendo nessa área de Libra do nosso mapa, tá? Então, mesmo que você não tenha nada lá, existe um fator de acontecimento ali. Então, observa, tá? Você vai observar só o que acontece na área de Libra? Bom, se pega um planeta, óbvio que aquele planeta ali está na equação, né? Para fazer sua análise. Mas você vai observar tudo, onde é que está a regência, né? Poxa, a minha área de Libra, por exemplo, ela está na casa 11 e ela tem uma correspondência de uma Vênus leonina, que está junto com o Sol, com o Lua, tá um bafafá ali. Aqui nós temos também Mercúrio, tá? Então, Mercúrio, ele está conectado a essa lunação, ele está conectado aos eclipses, tá? Então, é interessante você observar, não só a área de Libra, claro, né? Mas quais são as questões mercurianas do seu mapa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do mapa da alunação, mas não se apegue a ele, porque vai depender de qual lugar no mundo você tá. Mas, por exemplo, nesse mapa, se fosse o mapa de uma pessoa, a gente teria uma questão de relacionamento também. Por quê? Porque Vênus está na casa 7, Vênus rege, signo de Libra, ou seja, comanda essa alunação, e nós temos também Mercúrio, né? Mandando nessa Vênus, ou seja, os assuntos mercurianos aqui, eles são, claro, além de casa 8, porque está tudo acontecendo na casa 8, mas a gente tem uma questão de casa 7 e uma questão de casa 4, por exemplo, tá? Então depende do seu mapa. Primeiro, você vai observar onde que está a minha área de Libra e qual é a perspectiva dela na minha vida agora, tá? Então, por exemplo, nesse caso, casa 8, tá? Vamos olhar aqui, de repente, se a pessoa tem esse mapa aí, né? Bom, está acontecendo na minha casa 8. Qual é a casa 8? Casa 8 é assunto tabu. Tem algum assunto que eu tô engolindo a seco? Já faz um tempo que eu tô ali mastigando e tá na hora de colocar no preto e no branco, né? Deixar as claras, assim. Será que tem alguma coisa escondida, subentendida? Será que eu tenho alguma questão financeira? Será que eu tô preocupada com alguma dívida? Tem alguma dívida que eu já assumi? Tem alguma dívida que eu quero assumir? Será que eu quero fazer um financiamento de uma casa? Eu sou casado? Não sou casado? Como que tá as finanças do casal? Será que o meu cônjuge tem alguma correlação financeira? Poxa, eu quero fazer um investimento junto com ele. Será que é um bom momento?
Então, você vai tendo que avaliar o que representa no seu mapa e qual é esse fator de mudança. Por quê? Porque um eclipse, vamos pensar, né? Poxa, se é visível, né? A gente tem, imagina o solar, não sei se vocês já experienciaram um eclipse solar. É um negócio incrível, porque você tá lá, tem um solzão, né? E aí, de repente, fica mais frio, assim, é bizarro, porque é muito rápido, né? Imagina a gente, como a gente é realmente bicho, embora a gente se ache muito evoluído, né? É você lá na natureza mesmo, vivendo ali no ciclo natural, e de repente fica noite no meio do dia e esfria demais. É uma mudança de tom. Então, vamos pensar na questão simbólica, assim. Existe uma mudança de tom acontecendo. Você está conseguindo observar? Porque o legal da gente ter astrologia, a gente ter essa informação para a gente conseguir pegar o giro da coisa. E outra, às vezes a gente sabe, né, gente, mas a gente não quer, a gente diz assim, poxa, mas não, pô, não é legal que seja isso, né? Pois é, mas a vida é assim, tá? Então, sinto lhe dizer que às vezes os eclipses, eles trazem movimento e mudança, mas que geram um pouco de desconforto naquele momento, tá? E aí a gente tem que entender, porque nós somos adultos, né? Dentro desse desconforto, o que é meu e o que não é. Porque lembra que é um eclipse de nó do sul, tá? Então, se não é meu, se os problemas não são meus, se são coisas que, por mais que eu queira auxiliar, às vezes eu não consiga, por que eu tô me envolvendo aqui? Por que eu tô pegando aquela bagagem para mim, né? Lembra que depois a gente vai ter os eclipses lá de nó do norte, que é para onde você vai. E é uma área de exaltação solar, tá? Agora o Sol tem debilidade em Libra, tá? Então tem todo um contexto aqui que é interessante, né? Quando a gente pensa na perspectiva simbólica. Então eu quero que você observe, tá? Outra coisa, como vocês sabem, eu gosto sempre de usar os ciclos longos, tá? Então esse eclipse, por exemplo, que está acontecendo agora de lua nova, né? Na área de Libra, existe uma correspondência com, 6 meses depois, a lua cheia em Libra, tá? Que vai ser lá no dia 25 de março de 2024, tá bom? Então a gente vai ter uma correspondência, já vai ser um eclipse lunar, né, de lua cheia, e eu quero que você observe a correspondência temporal, porque a gente tem algo acontecendo, sendo percebido ou não pela tua percepção da sua própria vida, né, o tal do autoconhecimento, né? Quantas vezes a gente olha assim, e aí depois que acontece, diz, nossa, como que eu não vi isso? Gente, estava na minha cara. Olha, eu estudo astrologia, tento viver de uma maneira mais consciente, às vezes eu digo, meu Deus do céu, Nene. Mas enfim, né? Aí eu quero que você comece a anotar, perceba a sua vida, o que está mudando, o que está te causando um certo desconforto, o que está te tirando ali que você diz, cara, eu vou ter que fazer uma mudança aqui, né? Eu vou ter que fazer ver uma outra perspectiva, tá? Lembra que essa correspondência nesse mapa dessa lunação agora, né? Então, da lua nova em Libra, nós temos Vênus ligados também ali ao signo de Virgem, tá? Então, ela tem uma correspondência. Se tu for mais aprofundado, tá? Tem uma correspondência de eixo aqui, tá? Mas aí é bem mais avançado. Se você tá no início, se você ainda acha complexo de cruzar todos esses dados, começa do início. Eu sei porque eu sou assim, a gente quer dar saltos, né? A gente já quer fazer a costura e terminar lá. Calma, começa de um passo a passo. Entenda a área de Libra, entenda se pegou algum planeta seu ali. Pegou sua lua? Então a questão emocional, relação com a mãe, maternidade, de repente. Sim, mas lembra que tem área de câncer também, tá? E lua, ela é o astro que se move mais rápido. Então é mais um indicador que o movimento e a mudança vem, tá? Signo cardinal, tá? Então, assim, por mais que fala na questão de Libra em decisão, às vezes Libra, às vezes não, na maioria das vezes, né, Libra é ar. Sabe qual é o direcionamento, sabe o que é, mas a gente pondera demais em prol dos outros. Será que você não está pensando demais numa outra pessoa, na situação, ou até às vezes ponderando e vendo que aquilo ali está ficando insustentável para você? Será que não é hora de deixar? E quando eu falo deixar, às vezes a gente tem essa ideia, né? Isso eu vou falar muito no curso de nodos, que é o eclipse de nó do sul eu tenho que romper com aquilo e nunca mais. Não, gente. Aonde a gente tem essa questão do nó do sul é porque ali tá bem, digamos, sedimentado. E a gente tem uma tendência a ficar ali, porque é o lugar comum, tá? E esse eclipse ele vem justamente para mostrar aonde que está esse lugar comum que às vezes não está sendo mais tão bacana, entendeu? E pode ter uma referência aqui, já que essa Vênus ela está lá em Virgem, que é um signo muito pragmático, muito prático, né? Muito assim, o que é útil e o que não é, sabe?
E de uma maneira criteriosa. Então, por exemplo, nesse período, às vezes, se você está percebendo que você está pensando demais, raciocinando demais, colocando pontos, aquele meme da Nazaré, né? É o processo, tá? E eu quero que você observe o que vem de maneira externa e também como que você está se sentindo e qual é a tua postura perante as coisas, tá? Porque isso é muito importante, tá bom? E anota no nosso caderninho aí e faz essa correspondência temporal. Vê lá na frente, então, em março para abril, o que é o momento derradeiro do fechamento, né, digamos, do entendimento, não gosto de falar fechamento, assim, o entendimento de tudo que começa a borbulhar a partir de agora, tá? E tem essa análise criteriosa. Perceba que aqui nós temos, ó, Vênus está na casa, Vênus está na casa de Mercúrio, Mercúrio está na casa de Vênus, né? Isso aqui é a gente chama de recepção mútua. Existe uma colaboração acontecendo aí, tá? Bom, é claro que a gente poderia também unir uma análise bem mais complexa, que é o correto, tá? Ó, essa Vênus também vai ter um aspecto bacana aqui, de terra, né? Um trígono, esse Júpiter está retrô, então essa Vênus ela está no trígono aplicativo. Então tem várias coisas aqui que a gente pode colocar na equação, tá? Só que eu acho que fica um pouco complexo para quem está bem no início. E só com essa informação de entender essa dinâmica e fazer essa percepção em relação à sua vida, você já consegue bastante informação. Vamos olhar agora o próximo eclipse. Então, o próximo eclipse, ele fecha, né, então, com a lua cheia, tá? No eixo de touro, né? Então, a gente tem aqui touro e escorpião. A gente já teve os eclipses quando os nodos, ó, estavam aqui, tá? Então, eles já viraram. Aqui, a gente tem um leve fechamento, tá? Mas é meio que assim, como dizem, fecha a conta e passa a régua. Eu sempre troco e as pessoas sempre me corrigem, eu sempre falo errado, tá? Mas você entendeu, né? Então, o que vem se desenvolvendo desde 2022, que agora, sim, fechou a transição do eixo e dos eclipses, né? De touro, escorpião e agora de Libra, né? Para Áries, ele fecha agora. Zé Fini, tá? Ainda tinha uma rebarbinha para você? De repente, para algumas pessoas sim, para outras não, porque o nodo já não está mais ali. O nodo ele já está mergulhado, né, na correspondência de Áries e Libra. Mas aí eu quero mostrar uma coisa que eu sempre acho interessante, por isso que eu gosto muito de ver regências também, né? A gente tem, ó, o nodo, né? Então a gente tem o eclipse ligado o quê? A Lua, né? Tá ligada a Vênus, e a gente tem o Sol aqui ligado a Marte, certo? Perceba que a gente tem as regências nodais, só que de uma maneira inversa. Agora, então, o processo que vem para 2024, o nó do norte é que está sendo dominado ali por Marte, né? Antes era o nó do sul. Agora, a gente não tem mais Vênus dominando o nó do norte, vai ser essa Vênus dominando o nó do sul, por causa dessa inversão ali dos eixos, tá? Então, eu quero que você faça esse processo de fechamento, principalmente, então, nas áreas que correspondem a touro e escorpião. E o que você percebe dentro desse processo de mudança que está acontecendo, né, nessas áreas na sua vida, o que precisou de estrutura e o que agora vai precisar o quê? Mais de ação mesmo, sabe? Poxa, eu tô desde 2022 ponderando, pensando, eu fiz uma mudança aqui, não deu bem certo, e agora tem que ter o quê? Aquela coisa de meio que peitar a mudança que vem, tá? E se adaptar e ter uma certa coragem, tá bom? Nós temos aqui também a Lua, né? Então, eclipse de Lua cheia, essa Lua está muito bem posicionada, tá? Por quê? Porque ela está numa área que ela se sente muito confortável e ela está aplicando para Júpiter, que é um benéfico. Então, nós temos, claro, correspondência de eclipses, né? Que são naturalmente tensas, até porque a gente tem o Marte em oposição, mas às vezes das tensões, das rupturas, das coisas que a gente percebe claramente que tem que mudar, tem uma benesse lá na frente. Quantas vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, sei lá, você foi para uma entrevista de trabalho, vamos pegar esse exemplo, isso já aconteceu comigo. Aí você queria muito, nossa, deve ser muito legal e tal e tal. E aí você fica lá entre você e o outro candidato, e aí outra pessoa pega. E aí você pergunta para, né, pro seu, né, entrevistador, por quê? Teve alguma coisa que, né, que eu precisaria e tal? Não, foi só uma questão mesmo de os dois estavam muito bons, não tinha nada demais. Aí você fica frustrado, nossa, por que eu não peguei e tal? Lá na frente pode aparecer uma oportunidade muito melhor que aquela, ou de repente, dentro de um processo de entendimento, de amadurecimento, você vê, nossa, mas espera aí, aquilo ali nem ia me levar para um lado da carreira que eu realmente quero. Às vezes eu estava ali porque eu estava empolgada com o momento, né? Ou porque a gente quer muito um trabalho, às vezes a gente está procurando, né? E lá na frente aparece uma oportunidade, ou aparece uma nova perspectiva, tá? Então, o que a gente tem que olhar aqui? É um fator de mudança. Claro, fator de mudança, tá? Tem coisas que já estão óbvias, dependendo do seu mapa, dependendo da correspondência. Tem outras que a gente ainda vai ter que, eu acho, ter postura, né? No sentido assim, tá, e aí, é isso que eu quero?
que eu fico, o que que, né? Não vou negar, tá? Porque eu sempre vejo a questão de dignidades e debilidades. É uma lua com muita ênfase, mas é um Marte com muita ênfase também, tá? E a gente tem dentro do eixo, né? Então, claro, o Sol e de novo Mercúrio, né? Então, aqui, por exemplo, brigas, desentendimentos ou rupturas, se pegar um ponto tenso no seu mapa, tá? Porque pode não pegar, pode nem conectar, tá? Quero que você observe. Você tem algum ponto próximo a 5 graus do eixo de Escorpião e Touro? Tá? Nem eu tenho, poxa, eu tenho meu Mercúrio ali também, Escorpião, a, sei lá, 4 graus. Então é importante. Nós temos um foco ali que vem de um processo de mudança, às vezes fechando um ciclo importante para as questões mercurianas, tá? E como nós temos um Marte, então eu diria, pô, então cuidado, se você vê, principalmente nessa semana, né? Nossa, tá tenso, eu tô tendo brigas, eu tô tendo desentendimentos. Tá. Você que tem informação, você respira, você pensa melhor, né? Você vai dizer assim, nossa, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Seja estratégico, tá bom? Porque às vezes a gente está em situações, e aqui perceba que a gente tem uma conexão de terra fixo e água, né? Tem coisas que a realidade ela é muito clara, mas a gente está emocionalmente envolvido com aquilo e a gente enxerga e interpreta às vezes de outra maneira, tá? Então aqui dê chance para as perspectivas novas também, tá? Principalmente se a gente está muito apegado. Por quê? Porque são dois signos fixos, né? Touro, que é apegado às vezes à questão da materialidade mesmo, né? Do que nos envolve, e água, que é a questão mais emocional, mais íntima, né? As coisas que a gente que às vezes magoam, que a gente fica ali, né, mastigando, né, na nossa mente, que a gente não consegue muito se dissipar daquilo. Tem algum assunto na sua vida que está cutucando assim? Tem alguma coisa que já está ali, né, como eu falo, cutucando assim, tipo, agora parece que resolveu, não, vai lá e cutuca de novo. E às vezes é a gente que vai lá e cutuca de novo, né? Então eu quero que você faça esse processo, é um processo muito de autoconhecimento, tá? E de novo, tem coisas que são muito claras. Já deve estar aparecendo alguma questãozinha aí, e aí eu quero que você anote para você fazer também a correspondência, tá? Dentro do eixo, que eu acredito que é o interessante de observar agora, que é o da lua nova, tá? Observe, então, o que vem, né, agora para você, se já não apareceu, e o que vai correlacionando ali e tendo esse estopim ali entre março e abril, com o próximo eclipse, que daí vai acontecer literalmente bem no eixo de Áries e Libra do seu mapa, tá certo? Use regência, se você já é avançado, use dignidades e debilidades, porque é muito importante, tá? E ver se você tá com alguma área preditiva que esteja correspondente a eles, tá bom? Então, se é ascendente da Revolução Solar, se você está com a profecção, ou se existe, por exemplo, se Vênus está conectada à tua profecção também, né? De alguma maneira, por exemplo, você tem. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. De repente, você está com Leão na sua profecção, mas você, na Revolução Solar, está com Vênus lá. E você não tem nenhum planeta em Leão. Então, essa Vênus acaba sendo um dos planetas do comando forte do ano. Então, questões venusianas, elas tendem a ter um pouquinho mais de peso. Então, observa, tá certo? E vamos fazer esse exercício porque a astrologia ajuda muito a gente a viver a vida, né? E entender, compreender as coisas. Tem coisas que a gente tem poder de ação, pode mudar, pode lapidar, outras não. Outras estão alheias à nossa vontade, né? Às vezes está na vontade da mão, né, de outras pessoas, de outras relações aqui, e a gente tem que o quê? Perceber qual é o meu papel dentro da situação. E lembra principalmente nesse eclipse de lua nova em Libra, né? Libra é um signo relacional, tá? Mas não associa com essa questão de casa 7, tá? Então é meu casamento porque Libra é o signo da casa 7. Não, se você tiver Capricórnio lá, o seu casamento tá muito mais ligado a Saturno, por incrível que pareça, do que com Vênus, tá bom? Então lembra que a astrologia ela é individualizada. Olha para o seu mapa ou para o mapa que você está avaliando aí para começar a fazer então essa análise de uma maneira mais individualizada, tá bom? E como eu falo, a astrologia ela é verificável, vê na sua vida, vê na vida que você está avaliando ali o que aconteceu, o que não aconteceu. Neme, mas poxa, eu não sei o que vai acontecer, porque tem várias possibilidades. Exato! Você está fazendo uma análise de dados, tá? Você vai ter que entender um contexto dentro de uma análise, e ninguém aqui, claro, pode ser alguém que tem evidência, né? E consiga usar a astrologia como um meio, tá? Mas você não precisa ter um dom. Isso aqui é técnica e muita prática. Como a gente está fazendo já o ano inteiro, né? Com nota astral.